Abra a sua Bíblia. Nós vamos agora para o momento da palavra, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 7. A mensagem é sobre sacerdotes santos e restaurados por Deus. Amém? Hebreus, capítulo 7, versículo 23 em diante. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim para ela: você é um sacerdote. É tão profético que nós temos um sacerdote representando Cotia aqui, né? O sacerdote é aquele que governa. É profético também o nosso jejum, viu? A pastora falou em 12 dias, mas 12 representa governo, né? E nós estamos orando exatamente para isso, para que o poder de Deus possa tocar essa cidade, desarticulando e quebrando todo o governo maligno, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Quantos vão entrar no jejum? Quantos? Amém. Graças a Deus por isso. Amém? Diz para a pessoa do seu lado: você é um sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo 23 em diante. Vocês encontraram? Então vamos ler. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Ó, está falando de você aqui, você viu? Viu? Diga amém. Olha lá, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Amém? Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus pecados, seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma única vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este momento, por esta palavra, que o Senhor toque os corações que estão aqui, de uma maneira sobrenatural. Nós repreendemos o inimigo e pedimos que a Tua palavra seja digerida nesses corações, enraigadas, Senhor Deus, ao ponto de transformar, de moldar e de trazer um avivamento para essa geração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aqui fala de um sumo sacerdote, de um sacerdote que foi levantado depois da lei. Na época da lei, a família de Arão, irmão de Moisés, né? Foi feito ali uma família sacerdotal. E depois daquela linhagem, muitos sacerdotes eram levantados para cuidar do povo, para cuidar das coisas espirituais, para ali ensinar ao povo, instruir ao povo, né? E Deus levantou o seu único filho, Jesus, para ser ali o sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote perpetuamente, para sempre, não necessitando que outros sumos sacerdotes ou sacerdotes pudessem ser ali levantados para estar nessa posição. Mas Deus, quando enviou o seu filho para ali naquela cruz morrer e ser sacrificado, fez dele sumo sacerdote perpetuamente sobre todo o povo, sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E sacerdócio, ele não é uma criação humana, mas é uma chamada divina, é uma chamada de Deus, não é criação de homens isso, mas Deus tem uma chamada e chama ali homens e mulheres para serem sacerdotes,
para serem sacerdotes sobre o povo, né? O sacerdote, ele só tem o direito de fazer o que Deus quer. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode determinar o que ele quer fazer da sua própria vida ou como dirigir a sua própria vida. Mas os sacerdotes, eles têm que fazer aquilo que Deus quer para a vida deles. E assim é o nosso sacerdócio quando nós entramos em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Não é mais a nossa vida, não é mais a nossa maneira, não é do jeito que a gente acha que deve ser, mas é da maneira que Deus quer para nós, da maneira que Deus tem para nós. O caminho de Deus é um caminho perfeito. A palavra de Deus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a ganha lá. Então, nós vamos ganhar a nossa vida, e Deus fala dessa vida, de uma vida eterna, quando nós aqui na terra assumirmos o nosso sacerdote, o nosso sacerdócio, debaixo da autoridade do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Amém? Então, é uma chamada divina para nossas vidas. E hoje Deus quer trazer o quê? Uma restauração no nosso sacerdócio. Por quê? Porque muitos sacerdotes estão perdidos em suas funções, né? Homens e mulheres que perderam a sua responsabilidade, homens e mulheres que estão tomando rumos diferentes em circunstâncias que deveriam caminhar segundo a palavra, homens que não assumem as suas responsabilidades dentro das suas casas, de suas famílias, homens que estão abandonando e trocando diversas coisas aí pelo mundo. Quando a pastora Marli falava aqui de Moisés e de Joquebede, que Joquebede deu Moisés como uma oferta, eu fico pensando se nós teríamos ainda mulheres com fé suficiente como aquela mulher, de entregar o seu filho como uma oferta, de confiar em Deus, de que Deus iria proteger e cuidar daquela vida. Nós poderíamos pensar, não, ninguém hoje teria tal coragem, né, de dar uma oferta como essa, mas eu vou dizer para você, a nossa geração hoje vem de criança por dinheiro. Tem pais e mães em países, e principalmente países da África, que vendem os seus filhos por dinheiro, negligenciando o seu sacerdócio. Porque o filho, diz a Bíblia, que é um presente de Deus. Quantos pais e mães são negligentes no seu sacerdócio, hoje, atualmente, em suas próprias casas, por não se dedicarem ao filho como deveriam se dedicar, né? Sendo ali relapso nos cuidados básicos e necessários de uma criança, é negligenciar o seu sacerdócio, seja ele homem ou mulher. Muitos negligenciam, estão ali devendo, e esse sacerdócio precisa ser restaurado. O Espírito Santo de Deus hoje vai restaurar o sacerdócio na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Qual é a missão de um sacerdote? A missão de um sacerdote é restaurar, curar e libertar. Eu quero dizer uma coisa aqui, só pode restaurar, curar e libertar aquele que é restaurado, curado e liberto. E se você não é restaurado e curado e liberto, hoje Deus vai lhe restaurar, lhe curar e libertar em o nome de Jesus. Se você recebe, se manifeste. Amém? Há essa unção de restauração, de cura e de libertação na vida dos sacerdotes. Deus elege o sacerdote, né? Deus está de olho na vida desse sacerdote. Deus te conhece no seu particular, na sua intimidade, em tudo que você faz, no lugar secreto, no seu escondido, na sua mente, no seu coração. Deus lhe conhece, meu irmão. Deus sabe. E você tem que ter um coração puro e limpo para, diante da sua oração, dizer a mesma coisa que o rei Davi disse. Davi, ele foi um tremendo pecador. É um rei estimado, assim, um rei que é memorizado até hoje, né? Trazido à memória não só de muitas pessoas cristãs, mas principalmente do povo judeu, como um rei honrado por todo o mover e por tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E ainda a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi fez muita coisa errada.
Davi traiu. Davi, depois de ter traído, tentou arrumar aquele conserto, matando o marido daquela mulher. Quer dizer, fez coisas terríveis, uma terrível maldição entrou na casa de Davi, e ele teve ali tudo transtornado a sua vida. Mas num certo momento Davi teve um coração quebrantado diante de Deus, chorou e se arrependeu. E aí no Salmo 139 Davi pode dizer: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que ter esse discurso em nossos lábios, em poder dizer: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa ainda que precisa ser consertada. Você pode dizer: eu não preciso fazer isso. Não, meu irmão, nós precisamos fazer isso. Se você é santo, ainda procure, peça para que Deus mostre, peça para que Deus te indique, não porque nós estamos pecando assim, de uma maneira descontrolada, mas nós erramos, amém? É verdade ou não é? Erramos. Mas peça para que o Espírito Santo mude o seu coração, para que o Espírito Santo sonde o seu coração, para que o Espírito Santo te observe nos lugares mais privados da sua vida, para que ali ele possa encontrar você fiel. Jovens que se perdem por uma emoção, por um sentimento, jogam fora um plano, um projeto divino e eterno, por emoções momentâneas, se perdem em suas mentes. Por que se perdem? Porque é um sacerdócio que está destruído, o sacerdócio, quem sabe ali, dessa família, dos filhos com os seus pais, dos pais com os seus filhos, do marido com a sua esposa, da esposa com seus maridos, né? Então nós temos que analisar esse contexto, o qual Deus nos edificou, nos levantou, nos escolheu, nos destinou a sermos ali homens e mulheres sacerdotes, ministrando restauração, cura e libertação. Mas se você não está apto a isso, eu quero dizer, hoje Deus quer trazer uma restauração no seu sacerdócio, e na restauração que Deus trará no seu sacerdócio, a sua vida tomará um novo rumo nesta noite, e você entrará numa nova unção, e algo sobrenatural será derramado sobre a sua vida, e quando você caminhar por aí, por onde você passar, as pessoas serão restauradas, as pessoas serão curadas, e as pessoas serão libertas, porque nessa noite você sairá daqui diferente. Só os que recebem se manifeste na presença do Senhor. Aleluia. Deus unge o sacerdote. Deus unge um sacerdote e lhe dá um distintivo. 12 pedras no peito. 12 pedras. Simbolizando um governo. Simbolizando um de cada tribo. As 12 tribos de Israel, 12 pedras no peito, para serem ali um governo dirigido pelo Espírito Santo. Nós somos uma igreja na visão do modelo dos... Então, os 12, eles serão bênção diante de Deus. Diga amém. Os 12 serão usados diante de Deus. Os 12 serão sacerdotes diante de Deus. Amém ou não amém? Os 12 precisam estar no coração do sacerdote. No coração. É assim que vive os 12, no coração do sacerdote. Os meus 12 ganharam um broche meu. Eu dei de presente para eles. Para cada um deles, né? E a Thaís eu para suas 12. Um broche cada um. Eu não sei se eles estão usando. Mas eu uso o meu. Porque eu carrego os meus 12 no coração. Eles deveriam estar usando os seus broches. Porque o broche é um distintivo aonde declara no mundo espiritual que ele carrega os seus 12 no coração dele. Amém ou não amém? E cadê esses 12? Cadê esses 12? Onde estão esses 12? Aonde estão esses filhos e filhas que precisam ser cuidados, restaurados, curados e libertos? Nós precisamos pôr diante de Deus os nossos 12, os nossos discípulos. O problema é que algum dos 12 não acredita que o seu discipulador o ama. E por isso entra numa crise de identidade.
Porque um amor só vai poder fluir quando a gente acredita que a gente é amado. Nós precisamos entender que há esse amor não é um amor que de um pai, de um marido para uma esposa, é um amor que vem do céu, é o que a Bíblia chama do amor ágape, um amor que vem de Deus, um amor que não tem palavras que pode explicar a sensação que nós sentimos de olhar uma pessoa, por mais suja, pecadora que ela seja, mas naquele momento o Espírito Santo põe dentro de nós um amor por aquela vida, e a gente ama, a gente sente, a gente quer cuidar, a gente quer dirigir, a gente sofre quando ele sofre, mesmo que seja no silêncio, mas esse amor é um amor que vem de Deus, e isso só pode fluir de nós, dos 12 para os seus 12, para outras gerações, se os 12 entenderem esse amor. Mas eu quero dizer, hoje Deus vai restaurar o coração de todo mundo que é 12 aqui. Amém? Quem é 12 aqui? Tem muita gente em crise. Senão todo mundo levantaria a mão. Quem é sacerdote aqui? Ainda a gente em crise, porque não sabe o que é um sacerdote. Será que eu sou o quê? Um sacerdote? Meu Deus, eu vim só assistir um culto, Moisés está pensando. Eu vim só assistir um culto e ele já está dizendo que eu sou sacerdote, agora que eu sou 12, né? Mas, às vezes nós não entendemos, mas fique antenado, meu irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado, ó, não fale comigo, que eu quero entender isso. Amém? Os 12, quando Deus ungiu o sacerdote, e deu ao sacerdote um distintivo, um peitoral, não foi bonito, mais bonito que esse, mas não foi desse tamanho, era uma placa grande, colocada no peito, uma placa cravada com pedras preciosas, grandes, riquíssimo aquele peitoral, quando colocado ao pescoço do sacerdote, aquele peitoral pesava, e o sacerdote, ele tinha que carregar aqueles 12 sobre o seu pescoço, no coração. E para isso o sacerdote precisa muita unção e força vinda de Deus para carregar os seus 12. E Deus vai te dar unção e força divina para carregar os seus 12. Porque às vezes tem 12 que dá o peso extra. Não deveria pesar tanto na vida do líder, mas pesa. Mas Deus vai nos dar força e unção para suportar e continuar carregando esses que pesam até no extra. Posso ouvir um amém? Deus tem um projeto de restauração através de um governo. Gente, escute bem uma coisa. Escute. Deus teve uma ideia de fazer uma arca. E aí ele disse assim, ó, esta arca vai ser feita de tantos centímetros na sua largura, tantos centímetros no seu comprimento, vai ter um enfeite assim, assim, assado, vai colocar de cada lado as argolas, vai passar um bastão, vai ter sobre a tampa dessa arca, chamada propiciatório, vai ter 2 anjos, um de frente para o outro, com as asas assim. Aí Deus decidiu, na construção da arca, também construiu o tabernáculo. E o tabernáculo era uma tenda no deserto. E Deus disse, ó, nessa tenda, ela vai ter tanto comprimento, tanto de largura, vai ter um tanque de sacrifício, vai ter um tanque para lavar a mão. Dentro dessa arca vai ter uma mesa, vai ter 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro, vai ter um incensário, vai ter uma menorá, que é um candelabro gigante ali, representando os 7 Espíritos de Deus, vai ter uma cortina com uma camada X, outra com uma camada Y, vai pintar um anjo, vai botar uma pedra lá na pintura do olho do anjo, e com todos os detalhes, fora do tabernáculo, na arena, na cerca, Deus descreveu até como os postes que seguravam aquela cerca deveria ter um enfeite na ponta daqueles postes. Com todo esse detalhe, quando Jesus fez a sua igreja, e quando Deus estabeleceu a sua igreja, disse Deus, bom, essa é minha igreja, minha noiva, a que eu amo, a qual eu me sacrifiquei entregando a minha própria vida por ela. Faça dessa igreja da maneira que você achar melhor. Faça da maneira que você pensar que
será bem feito. Deus faria uma coisa dessa? Nunca. Deus tem um modelo de igreja.